vai organizando o cabelo, passando perfume para aparecer no vídeo, né? Hoje eu não vi minha querida amiga Andréia. A Andréia, minha amiga, ela sempre vem com uns... Meu Deus do céu, como chama aquilo? São os lenços tão bonitos que ela coloca, assim, fica tão moderno. Hoje eu não vi a Andréia com aqueles Os turbantes. turbantes. Pois é, minha amiga, desculpa, eu não lembro esses Ô, nomes, mas Romaldo, ô, Romaldo, eu tô de mal, tá tá? de Eu tô mal? em casa e É. você sabe por que que a câmera tá fechada. A Lilian acabou de falar. Você para de ser assim, tá bom? Você é muito moderna, você tem esses turbantes bonitos ali, depois você tem que aparecer com o moderno também, né? Depois eu quero ver, tá? Tá Vamos ver combinado, ao tá longo da combinado. formação aí, vamos ver se aparece um turbante bonito aí. Tá combinado. Bom, pessoal, um bom dia para todo mundo. Espero que todos estejam bem. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Plena 7 horas da manhã. Povo aqui, ó, forte, firme e forte, né? Mas todo mundo com a câmera fechada, né? A pessoa tá, tá muito forte, Romaldo. O Fausto apareceu ali rapidinho na webcam com o café dele, tomou o café. A Meire apareceu também, né? Os demais não teve tanta Cafezinho bom. cafezinho bom para acordar, né, mestre? É, Mas os demais não tiveram ainda coragem de aparecer, né? Depois eu quero ver o Marcelo, a Elisângela, a Valdirene, a Rosilane. Tem que aparecer, gente. Tem que mostrar aí a cara, como é logo cedo. Gente como a gente, né? A Lilian tá ali, apareceu também, corajosa. Acordou 3 horas da manhã, foi pra escola, né, Lilian? Bom, gente, então hoje eu falei que iria falar um pouco sobre apresentações dinâmicas. Eu espero que dê tempo para falar, porque ainda esqueci de falar sobre dois temas importantes para fechar sobre o assunto lá do Drive, que é a criação de sessão dentro do formulário. Isso não deu tempo de explicar e é uma coisa muito legal essa criação, porque a criação de sessão dentro de um formulário online permite digamos, uma personalização da trilha do ensino. Ou seja, vou dar um exemplo, e vai ser esse o mais simplesinho possível que eu vou fazer para demonstrar. Quando você cria um formulário e você coloca, bom dia, professor José, espero que o mestre aí esteja bem, muito obrigado aí pela participação, viu? Então, nessa parte aqui do formulário, essa criação de sessão permite, por exemplo, assim, lá quando eu criei um bloco chamado turma, quando eu coloquei lá quinto A, quinto B, quinto C, quinto D, né? Quando o aluno, por exemplo, clicar no quinto A, e eu posso mandar o aluno para uma trilha. Eu não falei sobre isso, né, Lilia? Na formação passada, eu acho que não, né? Eu tenho quase certeza que eu não falei sobre Eu isso, acho né? que não. Eu não, eu Não, acho que não, né? Não falei, né, Rosilane? não. Não, legal. Então tá bom, é isso mesmo. Então então tô certo aqui. Tem tanta escola que às vezes eu me confundo um pouquinho, tá? Mas eu acho que é isso mesmo. Então, por exemplo, quando o aluno colocar quinto A, por exemplo, lá que ele preenche no formulário, ele pode ir para uma trilha diferente de avaliação, né? Porque talvez, assim, são possibilidades, né? Talvez o pessoal do quinto A esteja num nível diferente do pessoal do quinto B. Ou você quer mudar a ordem das perguntas, né, para pessoal diferente, para outros grupos, ou, por exemplo, se o aluno errou uma determinada questão, e aí você pode falar, poxa, se ele errou essa, eu não vou aplicar essa questão, né? Já que ele errou esta, eu vou aplicar essa outra questão, né? Então você monta essas trilhas diferenciadas, né? Personalização da avaliação. Vou falar um pouquinho sobre isso. E também, eu não sei, Lila, o pessoal aqui da escola usa muito o Google Sala de Aula? Usa? Bacana. Então tá bom. Eu vou mostrar aqui também rapidinho como faz a criação de uma rubrica dentro do Google Sala de Aula, né? Esse recurso, eu chamo ele de assinatura. Na verdade é uma assinatura de fato, mas lembra, por exemplo, quando nas nossas avaliações no papel lá, que o professor colocava assim 10, escrevia embaixo parabéns, né? Ou 6 aí embaixo, assim, ó, precisa melhorar, né? Então a rubrica ela cria também essa personalização, né? Então vou demonstrar aqui como faz ela rapidinho também, porque o aluno ele pode receber a rubrica
todas elas sem mesmo antes de mandar a atividade. Mas lá tá tudo bem descrito. Ó, se você tirar 10, é porque você fez isso, isso, isso e isso. Se você tirar 6, é porque você fez isso, isso, deixou de fazer isso e errou isso, sabe? Então você personaliza para que o aluno fique ciente do qual motivo ele tirou 10, 9, 8, 7, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Para os professores que estão chegando agora, pessoal, não esqueça de escrever ali no chat a palavra presente para registrar a sua presença, tá? Vou parar aqui agora a minha webcam e fazer o compartilhamento da minha tela para demonstrar os tópicos da formação de hoje. Espero que dê tempo de falar sobre tudo isso aqui que eu planejei, mas a gente tem bastante encontros ainda pela frente, então será possível falar sobre todos eles, né? Então tá aqui, serão 5... Opa, só a data aqui, dia 18, hoje é 25, pronto. 25/8, vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Eu estou. Legal. Sim. Bacana. Então, tá bom. Agora sim. Legal. Então, tá bom. Serão 5 tópicos, né? Espero que dê tempo de falar sobre todos eles, né? Vou dar uma atenção ao tópico 1 e o tópico 2 dessa criação de sessão no formulários e a criação da rubrica dentro do Google Sala de Aula, né? E depois partimos para as apresentações dinâmicas, né? Que é um tema bem legal de ser trabalhado. Se não der nessa, na outra, com certeza a gente começa essa estrutura. Eu vou deixar um pouquinho aqui na tela para que vocês possam tomar nota. Não sei se o tamanho dá para ver, Lilian, dá para ver? Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho. Quando eu vejo o professor fazendo careta na webcam, eu falei, ih, tá difícil para ver ali, ó. Então... Vamos ver aqui se eu consigo aumentar um pouco. Então vamos por 26 aqui. Pronto, tá aí. Melhorou? Então tá bom ali. Oi, Tassi, bom dia. Corajosa, apareceu na webcam logo você. Só tá desligado o microfone, Tassi. Opa, bom dia, Romaldo. Bom dia a todos. Tudo bem? Bom Tudo dia. bem? Tudo bem, obrigado. Tudo bom. Bom dia. Bom dia. Deixei aqui na tela os tópicos da formação de hoje, Tassi, para o pessoal tomar Ai. nota aí, né? Ah, legal. Eu chamei novamente os demais professores, estou aguardando também, viu? Legal. Eu tô percebendo aqui que eles estão entrando aos pouquinhos, né? A galera tá chegando aqui também. Sim. Ah, legal. Bom, gente, então bora lá então, né? Eu também estou gravando essa formação para quem vai entrando, consegue pegar depois, porque eu coloco lá no meu canal do YouTube, tá? Só lembrar, vou mostrar aqui de novo o meu canal, para quem quiser pegar lá, né? Não é necessário fazer inscrição, nada disso, tá, pessoal? É só mesmo para... Eu deixo lá à disposição para quem quiser pegar depois. Então, meu canal é youtube.com/Romaldo Vitorino. Vou colocar ali no chat também, né? Lá tem muitas aulas, muitas formações com outras escolas, até com outros objetivos também. Coloquei ali no chat, né? Então tem lá os vídeos, né? E sempre haverá, assim, por exemplo, o número 1, número 2 e o nome da escola, ou seja, formação 1, né? Formação 2, né? Então aqui vocês vão encontrar, por exemplo, formação 2 da Escola Etelvina, né? Então tá aqui, ó, formação de número 2, no qual eu falo sobre os formulários. Pessoal, né? Então vamos lá, então. Gravo a tela, né? Deixo aqui à disposição para todo mundo. Quem quiser é só entrar lá, tá? youtube.com/Romaldo Vitorino. Bom, então bora lá fazer essa questão aí do formulário Google, mostrar essa trilha personalizada
com a criação de sessão. Então, lembrando que eu estou logado no meu Google com a conta Gmail. O professor irá fazer o login com a conta @prof, né, no e-mail institucional. Vou acessar o meu Drive. Dentro aqui do meu Drive, eu recordo que nós criamos aqui uma pastinha da escola Etelvina, né? Então, eu vou localizar aqui dentro do Drive a escola Etelvina. Deve estar aqui dentro dessa bagunça minha aqui, mas daqui a pouquinho eu acho a escola Etelvina. Descendo aqui para achar. Eu acho que eu criei. Deixa eu ver aqui. Etelvina. Criei sim, tá aqui, ó. Etelvina, a pastinha. Nós criamos lá uma avaliação de matemática, né? Então, aqui dentro do formulários, eu criei uma avaliação, tem a quantidade de respostas, né? Eu criei até aqui, ó. Avaliação de matemática, nome e turma, né? Quer dizer, criei também lá quanto é 2 mais 2, quanto é 4 mais 4. Porém, agora eu vou excluir esses blocos para mostrar essa questão de sessão. Vou fazer uma coisa bem simplesinha. Estou clicando aqui no bloco e clico na lixeira, né? Então, aqui eu excluí aquelas duas questões e deixei só a avaliação de matemática, nome e turma, né, como blocos. E agora eu vou fazer a criação da sessão. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu estou aqui no bloco turma, né, no qual tenho quinto A, B, C e D. E aqui nesse menu que me acompanha do lado, eu vou fazer a criação da sessão. Ó, o adicionar sessão. Nesse menu aqui, ele é a última opção. O que eu vou fazer aqui no adicionar sessão? Ele criou uma próxima sessão. E essa sessão eu vou chamar, por exemplo, de quinto A. Vai ser o nome da sessão. E eu vou fazer uma pergunta agora. Eu vou adicionar uma pergunta nesta sessão, né? Então, a pergunta vai ser assim, ó, bobinhas. Você gosta do professor Fausto? Gosta sim. Não é? Todo mundo tem que falar sim, né? Todo mundo aí, gente, aqui. Igual o pedagógico, é sim! E ele já obrigou a gente a falar sim, né? Então vamos lá. Sim, cadê o pessoal? Ninguém vai falar sim? Sim. Só o Fausto. Sim! 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 Andréia gosta, né, Andréia? Opa! Gosta, é um querido. Eu também gosto muito da professora Andréia. Andréia é muito querida. Que eu já conheci ela de outra escola, viu, mestre? Mas eu também gosto muito do professor também, viu, mestre? Já tá no meu coração. Obrigado. Também, viu? Então eu coloquei aqui, ó. Você gosta do professor Fausto? Sim ou não, né? Como uma sessão, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma outra sessão, né? Aqui, uma terceira sessão, e eu vou chamar essa terceira sessão de quinto B. E vou fazer uma pergunta para o aluno. E nessa sessão a pergunta vai ser assim, ó. Você gosta da professora Andréia? Sim ou não? Sim! Então, eu criei aqui uma terceira sessão chamada quinto B. Percebam, né, que eu estou criando sessões, né, diferenciadas, quinto A, quinto B. Por quê? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Quando o aluno, na sua avaliação, clicar, por exemplo, no quinto A, ele vai ser direcionado para essa sessão. Quando ele clicar no quinto B, será adicionado para essa outra sessão, né? Então, vou lá continuar, vou fazer mais 2 sessões aqui rapidinho, ó. Vou lá em criar uma sessão, e essa sessão eu vou chamar de... Qual é o nome dela, gente? Quinto C. Muito bem, muito bem, muito bem. Aprovado já, aprovado, viu? Tá pro módulo 2 já. E no quinto C, legal, criei a sessão e vou aqui no mais para adicionar uma pergunta. E a pergunta aqui será: você gosta da professora
Lilian? Sim ou não, pessoal? Sim! Não vai ter ninguém que vai falar não? Todo mundo vai falar sim. Então pronto, legal. Então criei aqui o quinto C e fiz uma pergunta, né? Ó, lembrando, olha aqui que erro meu, né? Deixei alguns blocos não obrigatório, né? Então errei aqui em colocar aqueles blocos como obrigatório, né? Para que o aluno sempre responda cada um dos blocos, né? Então, agora eu vou fazer o último, né? Eu vou criar aqui mais uma seção e essa seção eu vou chamar de quinto D. E agora, gente, o que falta fazer? Cri, 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 cri. Mais o quê? Opa, tá no caminho certo. Pergunta. Muito bem, professor. Muito bem, muito bem, muito bem. Bora lá. Então agora é aqui, ó. Você, foi a Beth que respondeu, foi a Beth? Foi a Beth que respondeu, não foi? É legal, cara. Não, foi a Lilian. Foi a Lília? Ah, foi a Foi. Lília. Você gosta da professora Itaci. Meire? Ah, Itaci, tá lá. Itaci. Ó, você gosta da professora Meire e da Itaci? As duas aqui, ó. Elas são do quinto D, que o quinto D é uma série muito difícil, então precisa de duas professoras para controlar a galera ali. Vocês gostam da Meire e da Itaci, pessoal? Sim ou não? Sim, claro. Sim, claro. Sim! Como não, né, Meire? Então tá aqui as duas. Bom, então eu criei aqui 4 sessões, perceba. Eu criei uma sessão chamada quinto D, criei uma sessão quinto C, uma sessão chamada quinto B e uma sessão chamada quinto A. Bom, o que eu tenho que fazer agora, pessoal? Aqui no bloco da turma, no canto inferior direito desse bloco, me aparecem aqui esses 3 pontinhos na vertical do lado do obrigatória, tá? Aqui nesses 3 pontinhos, eu vou clicar aqui e vou habilitar essa... Opa, o microfone, gente, tá aberto aí, tá vazando o áudio, ó. Fecha o microfone, pessoal, por gentileza. Agora não tá mais. Ah, tá. Ó, acho que é o seu, Beth, é o seu microfone que tá vazando, professora. Desculpa, Imagina. Obrigado, Beth. Então, eu vou clicar aqui nessa segunda opção, ó, ir para a sessão com base na resposta, dentro do bloco turma, né? Então, dentro do bloco turma, vim aqui nesses 3 pontinhos, ir para a sessão com base na resposta. Cliquei e aqui apareceram 4 opções para cada funcionalidade, quinto A, quinto B, quinto C e quinto D. O que eu tenho que fazer aqui? Neste continuar para a próxima sessão, eu clico na setinha para baixo, né? E vou para a sessão que eu chamei de quinto A. Tá aqui, já coloquei, ó. No quinto B, eu vou clicar nessa setinha e vou para a sessão 3, que eu chamei de quinto B. Por isso que é muito importante dar um nome para a sessão, para que você não se perca na sua trilha, né? No quinto C, eu vou para a sessão 4, quinto C. E no quinto D, eu vou para a sessão 5, chamado quinto D. Então, percebam que aqui eu já montei. Para finalizar, tem uma coisa muito importante aqui, ó, que, por exemplo, dentro da sessão da turma, que aparece isso aqui, ó, continuar para a próxima sessão. O que quer dizer isso? Eu tenho que mudar isso aqui. Por quê? Porque quando o aluno preencher que ele é do quinto A e cair nessa sessão aqui, perguntando se ele gosta do professor Fausto, se eu manter isso aqui, continuar para a próxima sessão, ele vai continuar respondendo quinto B, quinto C e quinto D. E eu não quero que ele veja a sessão quinto B. Então, o que eu faço? Após a primeira sessão, ele não vai continuar. Ele vai enviar o formulário. E eu vou fazer isso para todas as sessões também, ó.
Então, aqui no quinto A, após a segunda sessão, ele não vai para a terceira sessão, ele vai enviar o formulário. Quinto B, mesma coisa, ele não vai para a próxima sessão, né? Ele não vai pular para o quinto C, ele vai enviar o formulário. Quinto C, mesma coisa, enviar formulário. E o quinto D, eu não preciso fazer isso porque ele já é o último. Então, o último não aparece, né? Não tem essa opção aqui, porque de fato o último já faz o envio do formulário, tá? Então, ou seja, eu fiz aqui, ó, percebam, no bloco chamado turma, eu vim aqui nos 3 pontinhos, habilitei a ir para a sessão com base na resposta, designei, né, cada sessão, quinto A, quinto B, quinto C, quinto D, e aqui eu criei cada sessão, ó, quinto A, quinto B, quinto C e quinto D, né? Agora a gente vai testar para ver se vai dar certo. Vou enviar esse formulário para o aluno. Vou clicar aqui no enviar. Não vou fazer via e-mail, que loucura, né? Mandar isso aqui para uma galera toda. Vou clicar aqui na segunda opção, que é esse desenho de uma corrente. Vou deixar o link menorzinho aqui e vou copiar esse link, tá? E o aluno vai receber esse link assim, ó. Eu sei que a comunicação com seus alunos acontecem através de WhatsApp, né? Ou através mesmo do Google Sala de Aula. Então, este é o caminho. Percebam, ó, que aqui na avaliação aparece apenas o preenchimento do nome e da turma, tá? Então, o aluno vai colocar o nome dele aqui, ó. Eu sou o Romaldo. Eu sou do quinto A. Quando eu clicar aqui no próxima, eu tenho que cair naquela pergunta se eu gosto do professor Fausto. Concordam comigo? Que eu criei, designei a sessão, né? Então, eu vou aqui, ó, no próxima e cair exatamente aqui, ó. Você gosta do professor Fausto? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? O que eu coloco aqui, hein, gente? Professor Fausto, o que eu coloco? A Itaci falou que é para colocar assim, então tá bom. Sim, então eu gosto do professor Fausto. Eu enviei aqui, ó. E acabou o meu formulário. Ou seja, eu não passei para a seção B, para a seção C e nem para D. Já fiz o envio do formulário, né? Vou fazer outro aqui, ó. Eu sou aluna, eu sou a Maria. E eu sou do quinto B. Ou seja, no quinto B, eu tenho que ir para uma sessão diferente. Agora eu vou... É a Andréia, né, professora? É você, né, Andréia, do quinto B? Sim! Vamos lá, vamos ver se aparece aqui, ó. Andréia. Vocês gostam da professora Andréia? Sim ou não? Sim! Só a Andréia respondeu. Então, aí, Andréia, tá vendo só o que acontece, né? Ficou sozinha, ninguém falou nada, né? Ninguém falou também. Andréia, eu gosto, viu? Triste. Eu amo a Andréia. Viva! Aê! Então, eu vou colocar aqui sim, ó. Percebam que eu vim para uma trilha diferente, né? E vou clicar aqui no enviar, né? Legal, vou fazer outra resposta, ó. Eu sou do quinto C, agora eu venho para a sessão diferenciada. Agora eu vou para a Lília, né, Lília? Agora é com você, né? Então, ó, eu sou o José e eu sou do quinto C. Próximo. Você gosta da professora Lília? Sim ou não? Não, olha, só isso, ninguém. Sim! A Lília falou que não. A Mary falou que sim, fez até um joinha ali, ó. Joia, tá vendo, Lília? Todo mundo gosta de você também. Então é sim. Então tá aqui, ó. Sim, enviar o formulário. E agora eu vou fazer a última, né? Eu sou do quinto D. Então percebam que eu estou indo para trilhas diferenciadas, né? Quinto D, eu sou aqui a Paula. Próximo. Aqui eu errei, né? Vocês gostam, né? Mas enfim, né? Porque eu só ia colocar uma e acabei colocando duas aqui. Vocês gostam da professora Meire e da Itaci? Sim ou não?
Sim. Sim, claro. sim, claro, eu gosto de mim, claro. A Meire, joia. A Meire ali é como se fosse o certificado de boa. Certificado joinha, né? Fez um joinha é boa coisa, né? Então aqui, ó. Sim! E envio o formulário, né? Então, ou seja, percebam que aqui no formulário, né? Eu tenho aqui, claro que agora tá 10 respostas, porque eu só mudei a avaliação, tava um monte de coisa lá, né? De 2 mais 2, né? Mas agora, ó, aqui poderia ser uma espécie, né? Digamos, de avaliação, aquela tal de 360, né? Que todo mundo se avalia, ou o aluno avalia o professor, né? Então aqui, ó, no resultado final, ó, Fausto, 100% da sala gosta do professor Fausto, ó, né? Unânime. No quinto B, Uau, não é? Você vê, Fausto? Muito querido, né? isso é Andréia, bom. né? Você vê, coisa boa, né? Andréia, 100% de felicidade com a professora Andréia, todo mundo gosta dela. Da Lilian, 100%. E da Meire e da Itaci também 100%. Todo mundo gosta de todo mundo uma felicidade tremenda aqui, né? Então, ele mostra um gráfico, né? Então, e ele mostra até individualmente o que cada um respondeu, se eu quiser ver, né? Lá no individual, né? No individual, por exemplo, eu vou lá para a página 7. É que eu já tinha feito 6 avaliações na outra aula, por isso que eu estou pulando aqui. Então, na página 7, é a avaliação do Romaldo. O Romaldo é do quinto A, e o Romaldo escreveu aqui que gosta muito do professor Fausto, viu? Professor Fausto, S2, viu, mestre? Ó, tamo junto, viu, mestre? Gosto muito do Aí, professor. Então tá aqui, ó. Eu respondi que sim, né? Aí o próximo aluno, tô vendo o individual aqui, né? Eu cliquei na aba do individual. E o próximo aluno, a Maria, também que colocou muito aqui, que gosta, percebam, ó, que não preencheu nada do professor Fausto, porque ela foi para uma trilha diferente. Ela respondeu que gosta muito da professora Andréia, né? E assim por diante, cada um, né, dos alunos. Com relação a isso aqui, pessoal, beleza? Tranquilo? A criação da sessão aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Muito difícil. A Lília tá com o microfone. Romaldo, Oi, Meire. Pois não. por favor, Pois não. quando você faz esse tipo de, como é que chama? De Sessão. sessão, né? É, Eu faço um único formulário isso mesmo. para dar uma diferenciada, assim, para organizar, porque às vezes são duas, não assuntos, mas exercícios diferentes, né? Isso. Você dentro, como é que eu vou abrir no Drive a minha planilha? É, É individual mesmo, vai ser o quinto B com essas, ele vai direto. vamos ver? Vamos ver como é que ficou? Ó, vou abrir a planilha Por aqui favor. depois do formulário. Vamos ver como é que ficou. Ó. Então, essas informações aqui, ó, eu vou apagar ela porque não me servem neste momento, né? Essas informações aqui, porque isso aqui a gente tinha feito até a formação passada, né? Então, ou seja, nos interessa aqui, ó, percebam as trilhas, né? Ó, preenchimento do Romaldo, né? Ó, tá vendo que o sim tá efeito cascata aqui, ó, né? Ou seja, cada um preencheu na tua série, ou seja, o Romaldo, que é do quinto A, faz parte da sala do professor Fausto, né? Tá aqui, ó. E o Romaldo respondeu que sim, né? A Maria, que é do quinto B, pertence à sala da professora Andréia, respondeu aqui que sim. Então, ou seja, o Romaldo não apareceu um sim aqui, né? Porque o Romaldo é só do quinto A, então ele preencheu aqui, né? Então, essa é a forma de demonstrar aqui na planilha, né? Como é que ficaria cada um desses preenchimentos, né? Então, assim, Entendi. entendeu? Entendi. Aqui, Meire, poderia ser assim também. Ó. Vamos supor que no lugar do bloco chamado turma, seja um bloco chamado... Aqui no lugar do quinto A poderia ser matemática, né? No
No quinto B poderia ser língua portuguesa, entendeu? Avaliações diferenciadas, né? Então, sei lá, imagina que o aluno tem que fazer um provão no final de cada semestre, né? Então, você poderia falar para você quer começar por onde, né? Aí o aluno clica na matemática e vai nas sessões pertinentes ao assunto da matemática, né? Terminou, ele vai lá, língua portuguesa, e ele vai na seção pertinente à língua portuguesa, entendeu? Entendi. Né? Não, entendi. Tá bom, muito obrigada. Imagina, Meire, imagina. Quem quer perguntar mais, gente? Eu não sei se alguém mais gostaria de fazer uma pergunta. Professor Fausto, beleza, mestre? Com relação a isso aqui, tranquilo? Beleza, já estava usando esse Google Forms aí. Bacana, show. Na escola EJA. Legal, bacana, mestre. Valeu. Professora Andréia, tudo bem, professora? Tranquilo. Ótimo, legal. Isso aqui é novidade. Eu não falei para as meninas lá na outra escola, né, Andréia? Tem que passar isso aqui para elas também, né? Verdade, Romualdo. Eu vou passar. Isso é muito legal, viu? Gostei muito. Bem bacana, diferente, né? Bem legal. Tudo bem, gente? Isso aqui, então, pertence ao assunto do tópico 1, criação de sessão. Eu vou para o tópico 2. Posso ir, gente? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui no tópico 1? Não, para mim tudo bem. Fechou. Legal. Tá? Obrigada. Imagina. Só não gostei do 360, mas eu suporto. Ninguém aguenta esse nome, né, mesmo? Não, é que não é que é complicado. É muito fácil você julgar alguém, né? Pois é. Entendeu? Isso aqui é uma coisa muito, muito sensível. E eu tenho cá minhas dúvidas. O ser humano é falho. Com certeza. Gente tem falhas, né? Então, esse 360 aí, vamos ver o que vai acontecer na escola Etelvina, né? Não, esquece. Faz de conta que eu não falei no 360. Ok, não. Não, mas o 360 é complicado mesmo, porque às vezes você tá bem, aí, sei lá, amanhã você mostra a língua pra mim, né? Você, aí eu, não gosto da Meire, mas daí eu não, né? Basta apenas você perceber o retorno que você tem em algumas disciplinas, né? É verdade. Entendeu? Então, é isso que é muito sério isso daí. Não, às vezes... Pelo menos para mim, tá? Eu entendo. E muitos professores falam sobre isso também, porque às vezes você passa um semestre inteiro fazendo show. Aí na última aula você não foi tão legal. Aí todo mundo te baseia pela última aula e não pelo que você fez todo o show no anterior, né? Romualdo, nós estamos dentro de um currículo vindo da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Você vai adaptar para o nível dos seus alunos, mas você tem um currículo a cumprir, entendeu? A escola não tem liberdade de fazer o seu programa. É verdade. Aí é que está, né? Então, a gente fica lutando o tempo todo, é ali, cai lá. Então, é complicado, muito complicado sei. aí, né? Porque o aluno que é dado a parte de matemática, ele não quer nem saber do resto, entendeu? Então, olha, para ele vai ser terrível estudar geografia e história, se ele tiver que ler alguma coisa. Aí é complicado isso daí, por isso que fica, né? Mas tudo bem, vamos lá. Não, bora lá. Pois é. Bom, agora vamos aqui para o tópico 2 da formação. Vamos falar sobre essa criação de rubrica dentro do Google Sala de Aula. O que é esse recurso, pessoal, para quem chegou aí agora? Para quem chegou aí agora, eu fiz aqui a criação o primeiro tópico, que é a criação da sessão dentro do Google Formulários, no qual você cria uma trilha personalizada dentro do Formulários. Quando ele clicar numa determinada função, ele vai para uma pergunta diferente daquele que clicou numa outra função no bloco anterior, né? E agora nós vamos criar essa rubrica dentro do Google Sala de Aula. E essa rubrica é uma espécie de assinatura, né? Ou seja, você vai criar uma atividade dentro lá do Google Sala de Aula e essa atividade, ela tem nota. Só que você vai descrever para o aluno cada uma das notas. 10, 9, 8, 7, 6, né? Dá até 0. Só que você vai dizer lá, olha, se você entregar esse trabalho contendo isso, ele vai saber os critérios da nota até mesmo antes de entregar, né? Então, ou seja,
Se você fizer isso, você tira 10. Se você fizer isso e deixar de fazer isso, talvez você tira 8, né? Se você não fez isso e fez isto, você tira 5. Se você não fez nada, você tira 0, né? Então, você deixa lá muito bem claro para o aluno, né? Isso evita, por exemplo, nossa, professora, mas por que eu tirei 6, né? Então, ou seja, lá fica descrito para o aluno. E depois a gente só marca qual é a nota que ele tirou, tá? Então, bora lá para dentro aqui do Google Sala de Aula. Vou fechar aqui. Vou lá nos apps, né, nos apps aqui do Google, e agora eu não vou acessar o Drive, agora eu vou acessar o Google Sala de Aula. Cheguei aqui no Google Sala de Aula. Então, o objetivo aqui é ser o mais breve possível, né, aqui dentro de uma determinada sala. Não vou ficar perdendo muito tempo aqui não, tá? Vou ser o mais objetivo possível aqui dentro de alguma turma. Deixa eu ver aqui se nessa turma eu tenho algum aluno, né, que eu coloquei aqui, se eu matriculei. Tem esse aqui. Então, vai ser essa turma aqui da eletiva, né? Então, essa turma aqui, eu vou lá fazer a criação de uma atividade. Lembrando que o recurso de rubrica está dentro da atividade e atividade com teste. Eu não consigo criar uma rubrica dentro da pergunta e nem do material. Reutilizar postagem, desde que ela seja atividade com teste, eu consigo utilizar, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, a criação de uma atividade. Né? Eu vim aqui na segunda opção, depois eu cliquei no criar e venho aqui no atividade. Então, a atividade aqui vai ser avaliação de geografia. Dentro aqui dessa avaliação de geografia, eu vou colocar a instrução, né? Preencha a avaliação. Os pontos aqui eu vou colocar 10, né? Sem frufru, nada disso, né? Definir aqui uma data de entrega, posso colocar aqui uma data pré-definida. Isso aqui é legal, esse recurso de colocar data, porque ele também marca lá no seu Google Agenda, né? Então, se você colocar aqui dia 27, que é amanhã, ou que depois de amanhã o teu celular até avisa, ó, não esquece, dia 27 você tem que fazer a correção, né, da avaliação de geografia da turma eletiva, né? Tema aqui, eu não criei nenhum tema, né? E aqui eu vou subir um documento, eu só vou fazer frufru aqui, né? Então, vou pegar um documento aqui, vou fazer um upload de arquivo. Vou lá no meu computador, né, upload aqui, clico aqui no browser para abrir o meu computador e vou lá nos meus downloads, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, só para eu subir lá como uma avaliação. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Quem descobriu o Brasil? Aqui, ó, pronto. E abrir. Tá aqui essa avaliação. Uma coisa que eu sempre faço, que eu acho legal, é isso aqui, ó. Os alunos podem visualizar o arquivo. Aí eu mudo isso aqui, ó. Fazer uma cópia para cada aluno. Porque imagina que você fez uma avaliação no Word, né? Lá com 10 questões no Word. Então, se você não colocar isso aqui, fazer uma cópia para cada aluno, o aluno entra no mesmo arquivo e vai apagando um do outro, então fica uma loucura. Então, quando você coloca fazer uma cópia para cada aluno, ele entrega, cada um entrega a sua, né, diferente. Né? Então, esse aqui, ó, preencha a avaliação. Vai ser esse o objetivo. E agora, percebam que aqui embaixo, ó, aparece isso aqui, ó, mais rubrica. Né? Então, eu vou clicar aqui e vou criar uma rubrica. Pessoal, só uma coisinha, só bobeira, tá? Assim, eu vejo algumas pessoas que falam rúbrica, outras pessoas que falam rubrica, mas eu, na minha época de ensino, eu fui treinado a falar rubrica, tá? Então, é só por isso, tá? Porque eu vejo algumas pessoas falando sobre, então se por acaso eu estiver falando errado, alguém me corrija aí, por gentileza, tá? Mas
É assim que eu fui treinado, né? Então, qualquer coisa que eu tiver aí, me corrijam, tá? Então, tô aqui, é rubrica. Tá certo, Lília? Eu tô falando certo? Eu tô vendo a Lília, tá pronto. Então tá bom, muito obrigado. Perfeito, obrigado. Então, olha só, quando eu cliquei ali na minha rubrica, né? Eu vou manter isso aqui, a ordem decrescente, vou deixar esse usar pontuação, e percebam que eu vou fazer aqui, ó, título do critério. Eu vou fazer, eu vou inventar aqui um título, né? Sei lá, vamos chamar de notas dos alunos. Descrição do critério. Avaliar os alunos individualmente. E aqui, na verdade, isso aqui eu estou inventando, tá? Isso aqui fica a critério do professor. O título pode ser só notas, né? Qual é a descrição? Saber a nota, complementar, aí fica a critério do professor. Vocês vão perceber daqui a pouco o que é isso aqui, tá? Bom, para não ficar uma coisa muito cansativa, eu só vou fazer 3 critérios. Eu vou fazer um critério para 10, um critério para 5 e um critério para 2, tá? Para não ficar 9, 8, né? Para não ficar aqui uma coisa muito maçante. Então, olha só. Nesse critério aqui, essa rubrica que vai chamar nota dos alunos e a descrição eu coloquei avaliar os alunos individualmente, esse primeiro critério eu vou colocar aqui, ó, pontos 10. Título do nível, vou chamar de avançado. Se o aluno tirou 10, é um aluno avançado, né? Então, um aluno top. Poderia ser aqui no lugar do avançado, poderia ser top. Né? Fica a critério do professor o que ele quer colocar de nome. Né? Eu vou colocar aqui avançado. Poderia ser, por exemplo, abaixo do básico, aquelas, né, funcionalidades também que vocês utilizam, né? Essas nomenclaturas que o professor também utiliza. Mas eu vou colocar aqui que é avançado. E a descrição? Qual é o motivo para ele tirar 10? Então, assim, aluno acertou 100% da avaliação. Poderia ir muito mais além disto, né? Personalização do professor aqui, por quais motivos, né? Uma coisa ou outra. Então, eu coloquei aqui que no critério 10, que o título vai ser avançado, o aluno acertou 100% da avaliação. Vou clicar aqui nesse botão mais, ó, para adicionar um nível, um próximo nível. Como ele é decrescente, então, ou seja, esse aqui é 10, esse próximo aqui vai ser 5. E aqui eu vou chamar de intermediário. E aqui, aluno acertou 50% da avaliação. Lembrando que poderia ir muito além disto, né? Então, eu só... É óbvio que se ele tirou 5 é porque ele acertou 50%. Mas o professor pode falar, não, é 5 porque isto, né? Então, o professor pode, aqui na descrição, que é muito importante, colocar o máximo de informações aqui para que o seu aluno sinta-se satisfeito com essas informações, porque fica claro para ele antes de mandar a avaliação, né? E vou clicar aqui no mais para adicionar o último nível. Vou colocar 2 aqui. E eu vou chamar de básico. Na verdade, 2 não é básico, né? É abaixo do básico, né? Mas vou chamar de básico aqui. E vou escrever aqui. Aluno acertou 20% da avaliação. Então, perceba, eu criei critérios, né? Daqui na rubrica. Para 10, para 5, para 2. Aconselho que o professor faça para todos, né? Para 10, para 9, para 8. Às vezes o professor pode falar assim, olha, você tirou 7, você acertou toda a avaliação, mas você não participou do trabalho em grupo, né? Então tem essas coisas que o professor pode fazer também, né? Enfim, então tá aqui o critério montado e eu vou clicar aqui no salvar. Olha que legal, ó. Eu tenho aqui então uma rubrica montada.
E essa rubrica, ela pode ser reaproveitada para outras atividades, né? Você não precisa, toda vez que abre uma atividade, criar uma rubrica. Você vai criando um banco de dados de rubricas que você pode utilizar em outras atividades também, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar então. Então eu vou clicar aqui agora em criar atividade. Beleza, postei uma atividade, né? Tá aqui atribuído, bacana. Agora eu vou entrar como aluno, né? Vou entrar aqui numa janela anônima, vou logar como aluno. Como o aluno irá visualizar essa rubrica, né? Vou lá fazer o login. Vou colocar aqui o e-mail da minha esposa, minha cobaia, né? Que ela recebe essas coisas aqui no e-mail dela. Então, estou entrando aqui. Pronto, eu fiz login. Então, a Eduarda vai entrar lá no Google Sala de Aula. E a Eduarda é da turma eletiva, do professor Romaldo, né? Então até aparece aqui, ó, data de entrega sexta-feira, né, dia 27, avaliação de geografia, né? Então ela vai clicar aqui na avaliação dela. E percebam, pessoal, que aqui, ó, tá atribuído, né? E aqui embaixo, veja só, isso aqui, ó. Eu chamei a minha rubrica de nota dos alunos, né? Quando eu clico nessa setinha para baixo, aparecem os critérios, ó. O aluno, antes de entregar a avaliação, vê o critério, ó, né? Eu poderia colocar aqui, ó, veja qual será a sua pontuação, né? Caso você entregue, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas também de nota dos alunos e avaliar os alunos individualmente. Aparece o critério 10, o critério 5 e o critério 2, que eu chamei de avançado, intermediário e básico. Só que ainda não está azul, ou seja, o professor não definiu qual é a nota da Eduarda. Isso depois do envio do trabalho da Eduarda. Então, ou seja, aqui tem um documento do Word, né, que a Eduarda pode abrir, né, e depois preencher o documento, enfim, mas eu não vou preencher nada disso não, eu vou entregar só. Imagina que a Eduarda preencheu esse documento aqui, né, e deu o entregar, né, e dá aqui entregar, ou seja, a Eduarda mandou para o professor, como agora o status está como devolvido, não mais atribuído, né. Agora eu, Romaldo, vou lá na avaliação de geografia, né, que eu criei. Percebo aqui que há uma atividade entregue, né, e essa atividade foi entregue pela aluna Eduarda, né. Então eu cliquei no nome aqui da Eduarda, só estou esperando carregar aqui as informações. Deixa eu só reduzir aqui um pouquinho para que vocês possam visualizar melhor. Então, a Eduarda entregou a avaliação, né, e aqui caberá a mim agora abrir aqui a nota dos alunos e escolher uma dessas funcionalidades. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, no 10, só cliquei, ó, ele já preencheu automaticamente, ó, 10 de 10. Antes não estava preenchido nada, né, ó. Vou mostrar aqui de novo, ó. É Eduarda, né? Cliquei aqui na Eduarda. Deixa eu limpar aqui, ó. Ó, não estava assim, ó, tipo, vazio /10. Aí cabe a mim escolher, depois que eu avaliei a Eduarda, o que eu vou dar para ela de critério. Ou seja, eu só clico sobre. Não precisa ficar preenchendo mais, né? Ah, Eduarda, você tirou 10 porque você fez isso. Não precisa ficar preenchendo. Eu já fiz isso na rubrica, né? Então eu só escolho uma dessas funcionalidades aqui, ó. Cliquei nesse 10, devolver. E aqui, se eu quiser um comentário particular, né? Mas eu vou devolver, ó. Devolvi. Vou entrar lá na visão da Eduarda, né? Percebam que agora para a Eduarda ficou aqui, ó, 10. O status passou de devolvido para com nota. Então a Eduarda sabe que ela tirou 10 porque ela acertou 100% da avaliação. Poderia mudar lá, ó. 5, ó. Devolver. Devolver. Volto lá na tela da Eduarda. Só vou atualizar a tela aqui, ó. Ó, já mudou.
Então, poderia ter um critério para cada um, 10, 9, 8, 7, 6, né? Conforme... Aí aqui, eu já devolvi para o aluno. Ah, putz, eu tirei 5 porque eu acertei só 50% da minha avaliação, né? E também, caso eu queira criar uma nova atividade, então percebam que eu posso vir aqui em atividade, criar uma nova atividade, vou chamar de avaliação de geografia do 5º B, né? Instruções, teste, né? Os pontos 10, né? Eu não vou criar uma nova rubrica não, só vou mostrar para vocês que eu posso clicar aqui nesse mais rubrica aqui, ó, e reutilizar rubrica, ou seja, as que eu criei. Então percebam que quando eu clico em reutilizar, irão aparecer todas as minhas rubricas que eu criei aqui. Pode ser para cada uma das disciplinas. A última que eu fiz chama por data, né? Então, ou seja, avaliação de geografia, que foi criado hoje, no dia 25/8, né? Então, eu pego esta aqui e seleciono, já mando para dentro. Então, ou seja, você só tem um primeiro trabalho de criar essas rubricas, né? Depois, toda vez que você cria uma atividade, você reutiliza as suas rubricas, né? E fica à disposição do aluno. Lembrando que isso aqui serve apenas para atividade e atividade com teste. Ó, vou abrir uma atividade com teste. Percebam que habilitou aqui essa função de rubrica. Se eu abrir aqui no criar uma pergunta não aparece rubrica, tá? Então é exclusivo para atividade e atividade com teste. Beleza, gente? Muito complicado isso aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui sobre o tópico 2 de criação de rubrica dentro do Google Sala de Aula? Fumacinha saiu da cabeça. Posso fazer? Claro, uma Meire, à pergunta? vontade. Pois não. O Romaldo, é o seguinte, quando a gente cria o formulário, principalmente eu, porque eu aproveito cada vírgula que o aluno responde alguma coisa, quando ele tem que digitar alguma coisa para mim, a maioria ele tem que digitar. Certo. É difícil fazer muito teste com os alunos, tá? Uhum. Então, quando eu vou editar o formulário, que eu vou enviar para eles, eu não coloco a nota que ele vai tirar, aquele item que tem, que depois da correção é que eu vou avaliar. Certo. Eu não lembro o nome lá do formulário, quando vai criar formulário, é que você envia a resposta, não envia a nota, valor, isso aí, a rubrica é independente disso? Então, isso. Assim, na verdade, o que eu entendi, professora Meire, você está falando algo de língua portuguesa, né? Ou seja, não, eu estou falando de língua inglesa ou qualquer outro, porque geralmente o retorno para ele só vem depois. Eu não sei qual é a parte do formulário, eu não lembro. O feedback, né? É o retorno que você dá para o aluno, exato. Né? Isso, eu desclico tudo ali e eu não sei se tem alguma relação, porque se eu clicar lá e ele vai saber para que eu vou fazer a rubrica, ou se eu faço a rubrica e não dá problema nenhum no formulário, entendeu? Ele não fica na dúvida. Dá sim, Meire. Eu aconselho você utilizar uma coisa ou outra, né? Ok. Porque se de fato você coloca um feedback aqui dentro do formulário, não faz sentido colocar uma rubrica, né? Entendi. Agora sim, ó, por exemplo, se você faz só o formulário sem anexar lá no Google Sala de Aula, usa feedback, né? Agora, se você anexar um formulário dentro do Google Sala de Aula, usa o rubrica, entendeu? Porque é mais fácil. Por quê? Bom, só se quiser. Eu estou pensando na personalização, tá, Meire? Se você quer avaliar individualmente cada aluno, você usa o recurso de rubrica para dizer qual o motivo do 10, do 9, do 8, porque o feedback eu consigo personalizar, mas assim, a ideia do feedback aqui é falar, olha, parabéns, você acertou, né? Ou você errou, olha, você errou, mas
veja esse vídeo, entendeu? A rubrica personaliza, de fato, né? Por qual motivo cada uma das notas. Mas eu aconselho um ou outro para cada um deles, entendi. né? Tá bom. Né? Ok, tá bom. Senão vai dar muita confusão, né? Ai, mas Como feedback e aquilo, rubrica, né? Muita coisa ao mesmo tempo, né? você vê, se fosse um texto de português, por exemplo, que ele tem que escrever tema, alguma coisa, você pode até fazer o teste. Mas se ele tiver que compor uma frase, cada um vai fazer de um jeito, entendeu? Não tem jeito. Então, vai ser só avaliado depois da minha revisão. Por isso que eu desclico todos os 3 ícones que tem lá no formulário. Isso, tá? eu entendo. E aí, só depois da revisão é que eu dou nota. E eu deixo assim. Agora entendi. Tá bom, obrigada. Imagina, Meire. Aqui à disposição. Tudo bem, gente? Ninguém gostaria de fazer pergunta? Claro, Luizy. Pois não, professora. Que eu fiquei em dúvida em relação ao que vocês estavam falando agora do feedback. É diferente, então, a rubrica a rubrica tem mais recursos do que o feedback? Não entendi muito bem, porque na verdade, eu não sei usar o feedback do formulário. Entendi. Vou mostrar aqui para você, professora. Olha só. Dentro, por exemplo, eu tinha feito aqui uma avaliação, né? Então, imagina, por exemplo, que esse bloco aqui que eu chamei de turma, vamos supor que esse bloco eu vou adicionar um feedback. O feedback ele é individual para cada um dos blocos dentro do formulário, né? Imagina que isso aqui seja uma pergunta, que quem descobriu o Brasil? E aqui tem 4 opções, João, Pedro, Francisco, Manuel, né? Então, o que eu fiz aqui? Para habilitar esse recurso, eu vim aqui nas configurações e deixei habilitado aqui na aba testes esse criar testes, ele ficou habilitado. Aí aqui, dentro desse bloco, vamos supor, né, que ele tenha isso, eu vou clicar aqui em respostas corretas, vou designar aqui uma quantidade de pontos, dependendo da complexidade de cada uma da questão, fica a teu critério, professora, né, o que você... essa aqui eu vou dar ponto 2, essa ponto 3, essa ponto 1, né? Aí você vai dizer para o Google qual é a alternativa correta, você seleciona a alternativa correta, e aqui abre um feedback individual para cada bloco. Então, ou seja, o que é isso aqui? Ó? Vamos supor que o aluno respondeu que quem descobriu o Brasil foi o Manuel, o Francisco e o João. Ou seja, não respondeu que foi o Pedro, né? Então, você vai clicar aqui no adicionar feedback da pergunta desse bloco e vai dar um feedback para ele para as respostas incorretas e para as respostas corretas. Ou seja, vamos supor, se ele errou aqui, que feio. Claro que não vai ser isso. Talvez o professor pode colocar alguma coisa personalizada. Olha, não foi o João, o João fez tal coisa, o Manuel fez tal coisa, mas quem descobriu o Brasil foi o Pedro, né? Então você pode colocar algumas informações neste bloco. Ou seja, para as respostas incorretas fica aqui feio. E para as respostas corretas, parabéns. E pode colocar mais informações. Parabéns. O Pedro foi um cara legal. Não foi, né? Mas vou colocar aqui que ele foi um cara legal, né? Então, ou seja, se ele errou, que feio. E respostas corretas, parabéns. O Pedro foi um cara legal. Então, ou seja, isso aqui na verdade, professora Luiz, ao meu ver, esse feedback aqui é um frufru. É só para você dar mais informações que ajudem o aluno a ir bem, talvez, numa próxima. Você dá esse feedback aqui para falar, olha, 2 mais 2, você colocou que é 3. Olha, quase você acertou. Aí você coloca mais informações para que o aluno entenda que 2 mais 2 é 4, né? Então, esse é o objetivo do feedback. É dar um retorno para cada bloco. Agora, o rubrica, né? O objetivo dela é avaliar como um todo, né? Não somente cada bloco, né? Então, a rubrica, você pode colocar lá uma atividade dentro lá da rubrica, mas você
avalia como um todo. Você olha toda a avaliação dessa pessoa, pode ser até um formulário. A pessoa respondeu 10 perguntas, né? E você dá um tipo de critério de forma geral. Dá para usar as duas? Dá. Mas eu aconselho que você use uma ou outra, porque senão fica muito confusa. A não ser que o professor tenha toda essa expertise aqui de entender que o feedback é um retorno para cada bloco e que a rubrica é um geral, né? Um geralzão do que aconteceu lá dentro do formulário. Não sei se eu expliquei bem, Luiz, e se eu fui assertivo aqui no que você me perguntou. Sim, sim. Então, pelo que eu entendi, o feedback ele é melhor só para a questão alternativa, só se quiser deixar, já dar um retorno para o aluno na hora que ele responder, né? Isso, E a rubrica, ele fica sabendo quais são os critérios de avaliação. Muito bem, isso mesmo, Luiz. Eu brinco que o feedback é uma espécie de cercar o frango. Você vai assim, claro, bobeira da minha parte. Mas o cercar o frango é quando você vai aqui, que você vai lá pro galinheiro, né? Então vai cercando o frango, né? Então você vai dando esse direcionamento para que nas próximas ele possa ir melhor, né? E a rubrica de fato é a avaliação dele, né? Ah, entendi. Ficou mais claro agora. Beleza. Então, um é bem independente do outro. Por exemplo, se eu não colocar formulário na atividade, também dá para criar rubrica, Não, né? dá para fazer os dois, né? É que, de fato, é meio confuso fazer os dois ao mesmo tempo, né? Dá mais trabalho, né? Por isso que eu falei para a Meire que faz um ou faz outro, né? Mas se a professora Luísa achar que os dois são pertinentes, manda bala, viu? Romaldo, a rubrica também acho que funciona muito bem para eletiva, projeto de vida, né? Sim. Porque, eu não sei se você sabe, eles não têm número, não é nota, né? Isso. É a participação, né? Isso. Então, mas é uma possibilidade fácil do professor poder avaliar o aluno em eletiva, projeto de vida e tecnologia, né? Isso. E assim, e talvez aqui pontos, talvez é que assim, ele obriga você a colocar um ponto lá, né? Mas, quer ver? Deixa eu ver se dá. Você me deu uma ideia aqui. Para ver se dentro lá do Google. Para responder. Desculpa te interromper, viu, Meire? Mas eu acho que eu captei o que você falou. Talvez lá para não dar o ponto, mas colocar um parabéns, só o avançado, né? Entendi. Né? É isso que eu vou dar uma olhada aqui para ver se ele vai me permitir. Ó. Bora lá, deixa eu ver aqui. Eu vou editar essa aqui. Vamos ver se ele me permite aqui, ó. Dentro dessa própria rubrica aqui, né? Eu vou editar ela. Vamos ver aqui, eu vou editar. Vamos ver. Opa, vamos lá. Acho que eu tenho que criar uma nova. Essa aqui já está pronta. Mas deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar uma nova rapidinho, só para ver se dá para fazer isso. Atividade, criar, atividade, blá, 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 só para aparecer lá a rubrica, né? Então, vou colocar aqui 10 e aqui a rubrica. Criar uma rubrica do zero, né? Título do critério, teste, avaliar, pontos. Não, ele exige um número mesmo, viu, Meire? Deixa eu ver se só colocar aqui. Ó, o pontos é obrigatório, né? Ah, entendi. Tá. Eu não sei como pensar nisso para uma eletiva, né? Ou se eu coloco aqui só como né? Mas a nota em si, o número, eu acredito que para eletivas, eu não dou essas disciplinas de nova, mas eu acho que fica a critério da participação do aluno, aí ele vai ter uma média, por exemplo, de 10 a 8 de nota. É uma possibilidade, entendeu? Entendi. Não sei, tá? Porque houve aí uns treinamentos pela diretoria de ensino sobre isso, pela EFAP,
mas ficou um pouco confuso. Mas agora eu entendi bem. Mas dá para fazer uma adaptação para essas matérias aí. Eu É, aconselho, assim, eu nem sei se posso, mas sei lá, qualquer coisa deixa só um, né? Não que um sim. seja ponto, né? Mas é Uhum. só para preencher, mas que de fato o que é importante é o título do nível e a descrição, né? Ok, tá. Tá bom. Tá ótimo. Obrigada, viu? Imagina. Beleza, gente? Como é que nós estamos aí? Tudo tranquilo? Pessoal bem Sim, até participando. agora sim. Então tá bom. Professora Andréia, professor Fausto. Tudo tranquilo, Romaldo. Já tive essa aula, né? Então tá tudo Você tranquilo. é expert. Não exagera. Não sou uma Romaldo da vida. Não, eu também não. Tranquilo, Romualdo. Legal, Mas tá Fausto. tranquilo. Bacana, gente. Bacana. Professora Beth, só coloca a palavra presente, tá? Ali no chat para registrar a sua presença. E até quem chegou também aí durante a formação, escreva a palavra presente ali no chat para registrar a sua presença, tá? Por favor. Bom, gente, então, vou finalizar aqui, de fato, o assunto formulários, né? O assunto Google, né? E vamos partir para as apresentações dinâmicas, né? Não vai dar para falar muito porque se aproxima aqui do término da nossa formação. Então eu vou abrir apenas esse número 3, que são informações gerais sobre apresentações dinâmicas, né? Isso aqui eu vou deixar apenas como uma dica, né? E que na próxima aula, de fato, a gente possa fuçar um pouco aqui no Prezi, ver as suas funcionalidades, né? O que pode ser útil aqui, porque o Prezi é uma ferramenta antiga, né? Muitos de vocês já conhecem esse recurso, mas poucos não desconhecem a questão do Prezi Vídeo, né? Que ele pode ser adaptado dentro do Meet. Você pode colocar uma foto do lado da sua webcam no Meet para que a sua aula seja personalizada. Você aponta para a foto. Quer perguntar, Fausto? Oi? Oi, abriu o microfone aí, mestre. Não sei se quer perguntar alguma coisa. Não, eu só abri sem querer. Não, Desculpa. tá bom, imagina. Eu queria falar que eu conheço o Prezi, mas eu já esqueci como é que usa. Você vai Legal. falar do Prezi na próxima? Vou sim, professor. Esse é o objetivo, né? Vamos focar aqui no Prezi. Tem muito recurso legal aqui, bastante coisas novas. Nós vamos falar também sobre Canva, numa das nossas formações também, que são apresentações dinâmicas. E o Prezi evoluiu graças ao Canva, porque estava todo mundo trocando o Prezi pelo Canva. Aí o Prezi, para não ficar para trás, o Prezi evoluiu, né? Ele colocou novas funcionalidades voltadas para o assíncrono, né? E para a lição de casa também. Então entraram novos recursos lá, bacanas, né? Então dá para a gente fazer um telejornal com o Prezi, bem legal. Eu quero aprender o Canvas, viu? Canva, legal. Bora, Beth. Pode fazer anúncios de um monte de coisa, né? Nossa, o Canva é uma delícia. O Canva divulgar, é um bom marketing. Opa! Porque dá para fazer tudo. Depois do Canva, professora Elizabeth, o trabalho de um designer ficou um pouco sem trabalho. Uma amiga me falou. Porque... Uma amiga, ela faz as propagandas delas no Canvas. Mas o Canva... Eu nem conhecia. Não é só propaganda, dá para fazer capa de livro, Sim. capa de revista, jornais... Coloca fotos, coloca bandeiras. Apresentação com vídeo, mas principalmente... Doida para aprender. Bora, fechou. Vai Beleza. fazer parte da Obrigada. nossa... Imagina, vai fazer parte aqui. Bom, mas só, eu vou passar essa parte aqui, digamos que é um pouquinho mais chata aqui das apresentações dinâmicas, mas é só uma dica, tá, pessoal, que eu vou deixar aqui para vocês. Quem aí, eu, por exemplo, levanto a mão, né? Alguém alguma vez na vida já assistiu alguma apresentação, seja ela qual for, de outra pessoa, de um instituto, mas que deu sono? Né? PowerPoint às vezes não dá um sono lascado, né? Começa um PowerPoint, é um sonífero, não é, gente?
Então, às vezes, acontecem por alguns fatores, mas principalmente acontece... Telecurso 2000, Elizabeth, Telecurso 2000. Vazou o áudio da Beth. Então, Oi, quer falar, Beth? O microfone está aberto, eu gostaria de falar. Não, é que eu avisei, tá? Não, tá eu bom. não sabia. Não, é que entrou uma moça falando, eu avisei que a gente está em curso. Ah, não, Só ótimo. isso, Tá tá? bom, Desculpa. imagina. Vamos lá. Então, por que acontece isso? Alguns fatores. Por exemplo, a pessoa fica lendo demais slides, né? A pessoa coloca, principalmente, eu me assusto com isso, quando alguém, antes de colocar em modo de apresentação, você percebe que tem uns 300 slides, né? Aí você, putz, grila, meu, vou passar o dia inteiro vendo slide, né? Então aí ele já te assusta já, né? E até porque também a gente não tem a capacidade de filtrar tudo que tá lá, e às vezes as pessoas erram no Power. E lembrando, isso tudo que eu estou falando é no síncrono, tá? No ao vivo, ou seja, você participando do PowerPoint. Isso não serve para o assíncrono, né? Que talvez seja para o aluno realizar estudos, né? E às vezes as pessoas erram de ficar lendo um textão no PowerPoint. Além de colocar lá o textão no PowerPoint, ainda fica lendo, né? Ai, meu Deus do céu, né? Então isso acaba dando sono. Aí, um alto executivo da Apple, chamado Guy Kawasaki, né? Guy de Guilherme, Kawasaki, igual da moto lá, Kawasaki, ele era responsável pela área de projetos da Apple. Então o Guy Kawasaki era uma pessoa que recebia pessoas interessadas em disponibilizar aplicativos e jogos para o iPhone, né? Ou para os produtos da Apple. Então o Guy Kawasaki passou boa parte da vida dele recebendo PowerPoint. Então PowerPoint todo dia, imagina, né? Aí o Gui falou, não, pera lá, vamos organizar essa bagaça aqui porque eu não aguento mais PowerPoint, né? Então o Gui fez um estudo científico sobre apresentações dinâmicas e a conclusão do estudo dele, eu posso até mostrar o link para vocês depois, mas a regrinha principal é essa aqui, ó, 10, 20, 30. A regrinha de uma boa apresentação síncrona, tá? Ou seja, segundo o estudo do Guy Kawasaki, você precisa ter para uma apresentação de sucesso 10 slides, que a tua apresentação contenha 20 minutos de conteúdo, né? E que a sua fonte dentro dos teus slides seja de tamanho 30, tá? Lembrando, isso aqui para presencial, para as pessoas olhando para a sua apresentação. Não serve isso quando o professor quer disponibilizar para que o aluno faça estudo, né? E por que que ele chegou nessa conclusão? Segundo o estudo do Guy Kawasaki, no ao vivo, assim, a pessoa falando, nós não conseguimos filtrar mais do que 20 minutos de informação. Mais do que isso começa a virar fragmento. Aí vira igual aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Aí chega lá no final, ele falou alguma coisa lá sobre o elefante, sobre o cavalo, né? Mas já esqueceu da zebra, né? Enfim. Então, e percebam que está bem claro aqui que o tamanho da sua fonte é 30. Ou seja, para que você evite o textão no seu PowerPoint. Porque o objetivo do PowerPoint numa apresentação não é ler textos, mas que a informação ali no teu PowerPoint ajude você a lembrar de alguma coisa importante e que você possa falar sobre esse assunto, né? Então, aí alguns professores falam para mim assim também, eu aqui, né, tentando adaptar, dar um jeitinho brasileiro na regra 10, 20 e 30, né? Aí tem professor que fala para mim assim, Romaldo, mas eu, no presencial, eu uso muita imagem, né? Não tem muito texto, eu uso bastante imagem. Aí eu fico pensando, às vezes, bom, se você tentar manter, talvez, aí entre os 20 minutos, por que não colocar mais slides, né, se for só imagem, né? Então pode colocar um pouquinho a mais, desde que você mantenha talvez esse tempo, né? Aí eu sempre falo ao professor, faça o teste, né? Faça o teste com seus alunos, faça uma apresentação de 20 minutos de slide e depois faça outra de 1 hora, para você ver quem filtra mais informações da sua apresentação, né?
Então, é uma regrinha bem básica aqui, depois eu posso mandar para vocês o estudo do Gui Kawasaki sobre a regra, mas de regra geral é isso. Você coloque na tua apresentação 10 slides, use 20 minutos e fonte de tamanho 30. Por isso que ele chama a regra de 10, 20, 30. Beleza, gente? Acho, assim, até porque também, eu não sei, viu? Apesar que as pessoas têm um sono pesado, né? Eu não consigo dormir em 20 minutos, né? Não dá tempo, né? Então, se você ficar 1 hora lá, com certeza eu vou dormir bonito, né? Então, agora, 20 minutos dá para ser mais objetivo, né? Então, eu consigo filtrar mais informações. Importante que eu estou falando sobre essa regra, porque essas novas ferramentas que nós vamos mexer, que é o Prezi e o Canva, são recursos dinâmicos, que eles já obedecem essa regra, esse dinamismo que foi proposto pelo Gui Kawasaki há mais de 10 anos atrás, né? Então, o Prezi já vai ter modelos de slides prontos, segurando essa regra de colocar no máximo 10 slides, né? Então, vai ser uma ferramenta que nós vamos mexer na nossa próxima formação. Só vou mostrar aqui para vocês qual é o site, tá? Que nós vamos mexer na nossa próxima formação. É esse aqui, ó. É o prezi.com, tá? Tomem nota aí para que na nossa próxima formação vamos falar sobre ele, tá? É uma ferramenta antiga, mas que evoluiu de forma fantástica, né? Então, percebam que aqui no site, ó, do prezi.com tem essa parte aqui, ó, permitir câmera. Olha que bacana, ó, ele simula aqui, ó, como se fosse eu realizando, imagina uma apresentação eu de fundo aqui, ó, falando sobre os meus slides, ó, e eu vou passando, ó. Olha que bacana, né? Eu aqui na participação, né? Então, nós vamos brincar com isso aqui na nossa próxima formação, né? Olha, gente, isso aqui é importante estudar, né? Olha, isso aqui é muito importante, né? Então, e tem momentos que eu posso apenas ligar a minha câmera sem o slide, eu com o slide e somente o conteúdo, né? Caso, por exemplo, eu não queira aparecer, né? Então, eu desligo a câmera e deixo só o conteúdo passando, né? Vamos supor que eu não esteja com o cabelo legal naquele dia, né? Eu não quero aparecer, eu tenho uma aula muito importante, mas eu não passei perfume, né? Então, vou aparecer só os meus slides, né? Enfim, mas isso aqui vai ser um tema da nossa próxima formação. E aí, pessoal, curtiram? Foi útil aqui as informações do dia de hoje? Muito bom. Sim, foi. Me sentiram uma Sim, palestra. muito bom. Ótimo. Fechou, legal. Não esqueça, pessoal, de Muito escrever bom para aqui. palestra também. Como, professora? Não entendi, perdão. Falei que eu me senti fazendo uma palestra. Muito legal. Muito legal. Legal. Pessoal, não esqueça de Aprender essas escrever coisas. presente ali no chat, viu? Para registrar a presença de vocês, tá? Então, esse é o nosso... Fechamos aqui o assunto Google, tá? Mas se alguém quiser perguntar lá naquele grupo do Etelvino, eu tô lá, tá? Não tenham vergonha de me chamar, peguem lá meu contato, se não quiser falar lá, me chamar no particular, estou à disposição para ajudar todos vocês, tá? E a partir de agora, vamos para as apresentações dinâmicas, depois nós vamos para a gamificação, depois nós vamos para as edições de vídeo, tem bastante coisa legal aí para trabalharmos ao longo desses próximos encontros. Tudo bem, gente? Então, Tudo bem. Ó, gravei a formação Tudo bem. e depois eu vou subir lá no meu canal, tá? Lá no YouTube, no meu canal lá no youtube.com/Romaldo Vitorino. Eu vou colocar essa formação lá para quem chegou depois ou chegou ao longo da formação. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Obrigada a Prazer você. rever todos novamente. Obrigado por às 7 horas da manhã estar aqui comigo, aqui na câmera, aqui, grato por isso. Quem merece. Né? Mas já tomou café, Fausto. Agora você já tá bom. Já. Valeu, gente. Muito obrigado, viu, pessoal? Tchau, gente. Muito Obrigada. Obrigada a você. Obrigado, Até logo. Valeu, gente. Daqui a pouco eu vejo vocês aí, Tassi, Lilian, né? Ele é um amor, né? Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Valeu. Muito bom. Bom dia. Tchau, até. Então agora a gente tem que praticar, né? Esse Canvas eu fiquei sabendo na semana passada e nem sabia que existia.
que eu vi no Facebook. Eu ouvi falar.